Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer um Tesouro Talks com algumas perguntinhas mais antigas. Estou tentando colocar aí tudo em dia. O Eric pergunta para nós: e quem comprou em uma taxa mais alta, como fica o poder de compra com a valorização? Essa pergunta está naquele vídeo do IPCA 26, 35, 45 comprados nas piores taxas, taxas mais baixas, em que eu mostro que sempre há um ganho de poder de compra, certo? Então é muito interessante esse vídeo. Então assim, ó, quem comprou com taxa mais alta tem duas situações. A sua taxa mais alta do que a mínima que eu falei no vídeo pode ser uma taxa que está de repente empatando na marcação a mercado, aí não faz diferença. E pode ser uma taxa mais alta que esteja dando ganho de marcação a mercado, o que também não faz diferença, tá? Porque o poder de compra é com relação ao vencimento, tá? Mas se a sua taxa é mais alta a ponto de dar ganho de marcação a mercado, aí você vai ter que decidir se vale a pena fazer esse ganho agora ou ficar até o final, tá? Qual é o meu guia pessoal, assim? Eu pessoalmente acho que IPCA longo a gente nem tem que pensar em ganho de marcação a mercado, porque a gente tem um ganho certo com o juro composto, com o tempo, tá? Agora, se é outro tipo de papel prefixado ou IPCA curto, eu já relativizo isso mais um pouco. Eu era bem mais radical, questão de 2 anos atrás. Eu achava que a gente nunca vendia, tá? Mas papéis prefixados, tesouro IPCA curto, a grande verdade é que não existe um poder de juro composto e de prazo tão bom quanto um IPCA 40, 35, 40, 45, 55, entendeu? Por quê? Porque veja só, os prefixados, o prefixado principal vai até 26, né? Então, né, é a mesma coisa que o IPCA 26. Então, acho legal vender com ganho de marcação. E o pré-31 com juros é outra dinâmica. Então, mas assim, em resumo, para a pergunta, o poder de compra, tá? Não muda, tá? Não muda. Só que quem está com ganho de marcação no mercado tem que pensar se vale a pena ou não sair. Qual a dinâmica do mercado que fecha um título? Olha, se eu estou entendendo bem a pergunta, é o seguinte: o Tesouro tem uma regra assim de cavalheiros, porque não está escrito em lugar nenhum, mas eles fazem isso, tá? Eles mantêm os títulos até o último dia que a pessoa possa comprar e entrar na alíquota máxima alíquota melhor, perdão, alíquota, o período máximo, né, que são 2 anos, até a alíquota ficar a mais baixa possível do imposto de renda, para ela ter o máximo ganho tributário, agora achei a palavra, ficando até o vencimento, certo? Isso o Tesouro Direto faz, tá? Agora o Tesouro Nacional, quando ele divulga lá os títulos que ele vai negociar nos leilões em determinado período, até o começo desse ano isso era feito de forma anual, sempre no finalzinho de dezembro, o Tesouro largava ali o documento com os títulos que iam ser negociados nos leilões ao longo do ano, agora é trimestral, o que eu achei muito bacana, né? Porque dá um certo dinamismo para as operações. Qual é a dinâmica que determina isso? É a estratégia da administração da dívida pública federal, tá? No Tesouro Nacional é isso, certo? Então eles estão lá vendo o prazo, a questão das taxas de mercado, o que o mercado está comprando mais, está comprando menos, e ali eles bolam a estratégia do que vão ofertar mais e de quais papéis. Antes era só uma vez por ano. Agora, de 3 em 3 meses, eles podem modificar esses títulos dos leilões, o que é muito interessante. E no Tesouro Direto, basicamente é isso. É a questão dos 2 anos. Mas não quer dizer que, por exemplo, o Tesouro IPCA 26 não possa sair ano que vem. Por quê? Porque eles estão mantendo mais ou menos um Tesouro IPCA ali com 5, 6 anos de vencimento. Já há 2, 3 anos eles estão mantendo essa dinâmica aí. Então, assim, muito
da administração do Tesouro Direto mesmo, tá? Mas os 2 anos eles têm respeitado quase sempre. O Marcos Wagner, a rentabilidade do Tesouro Selic está abaixo da poupança. O que devo fazer? Em primeiro lugar, não se preocupe, tá? Todos os títulos do Tesouro eles são para resgatar no vencimento, tá? Essa é a ideia. Eles foram desenhados, foram bolados com essa previsão em mente, tá? De você ficar até o fim do prazo. Então, em primeiro lugar, não se preocupe. Em segundo lugar, a explicação. É a taxa, né? Tanto a taxa do Selic 24 e do 25 estão ascendentes. Aquela taxinha Selic+, né? Quando a taxinha sobe, o papel desvaloriza, acaba por marcação a mercado, às vezes tendo rentabilidade negativa, mas às vezes fica no 0 a 0, porque o Tesouro Selic ele é muito sólido, né? A variação de taxa é muito pequena, mas mesmo assim dá esse efeito e aí acaba rendendo menos que a poupança. Certo? E o 27 que está andando sem rumo, assim, coitadinho, está perdido no meio do salão. Tá? O que devo fazer? Na minha visão, nada. Tá? É esperar o vencimento, porque no vencimento você vai ter a rentabilidade contratada e completa, segundo a taxa Selic. Tá? Agora, se o Tesouro Selic é um papel bom para entrar agora, tá? É um papel que eu compraria? Na minha opinião, não. Tá? É um papel que eu não compro com essas condições. Mas pelo fato de transitoriamente estar com a rentabilidade abaixo da poupança, eu acho que não deve fazer nada, tá? Eu acho que tem que ficar no prazo, porque isso aí lá no vencimento vai ter rendido muito mais que a poupança. A questão dos leilões ali, como é que a gente sabe que são aportes de instituições financeiras? Sim, se não fossem de instituições financeiras, seriam de pessoas físicas, né? Mas isso aí tá tudo lá determinado nos documentos do Tesouro, tá? Não se preocupem que isso aí tudo basta fazer uma pesquisa rápida, você vai ver o que é volta 1, são instituições cadastradas na B3, volta 2 são instituições dealers e por aí vai. Aqui, ó. Não tem pessoa física, tá? Mefistofeles, como a Pamela respondeu, pessoa física não entra lá. Tá? E o caminho para a gente olhar os leilões é o seguinte: a gente vai lá no site do Tesouro Nacional, abre ali o menuzinho da esquerda e vai em Dívida Pública Federal, resultados dos leilões. Tá? Ali tem tudo. Guilherme perguntou para nós: Tesouro IPCA 40 com juros, por que não colocou na enquete? Boa pergunta. Não coloquei na enquete porque o YouTube limita a 5 itens. 5 itens, tá? Só 5 itens. O que é bem desagradável quando a gente quer comparar várias coisas no Tesouro e saber a opinião de vocês. Eu vou dar uma boa lembrança assim pra gente dar uma palavrinha sobre essa enquete. Agora, por exemplo, entre os 6 tesouros IPCAs, por que eu tirei o 2040? E não o 55 ou o 26, porque é o papel assim que é menos falado, é o papel que nos leilões também tem a menor procura, as pessoas não perguntam muito sobre esse papel, então como é um papel assim que não é muito falado sobre, não que ele seja ruim, ele é excelente, tá? Inclusive nas últimas semanas ele tem estado persistentemente com taxas acima do IPCA 35. Tá? Isso é uma observação assim quente. Tá? Então o papel é bom, tá? Só que se ele não demanda tantas informações, tantas pessoas procurando sobre ele, o que eu concluo? Que as pessoas não estão investindo muito nele. Então não valeria a pena colocá-lo como uma opção. Mas eu gostaria que o YouTube colocasse mais opções ali nas enquetes, tá? Agora vamos falar sobre a enquete. Então olha aqui, pessoal, 2.000 votos, tá? Muito obrigado aí por todos vocês que votaram, toda a audiência. Eu vou manter isso aqui no ar, tá? Não tem porquê. Quer dizer, 1973, bem detalhado aqui, tá? Aqui tá arredondado. Então, pessoal,
Um comentário aqui sobre essa enquete é o seguinte, vejam, a gente está perguntando se todos os IPCAs forem negociados a 4% ou mais, qual seria o seu preferido? Eu não estou dizendo que seria igual, a taxa igual em todos. Eu não disse isso na pergunta, certo? Seria só assim, ó, todos estão sendo negociados a 4% ou mais, tá? Então, mesmo assim, isso aqui já teve em 70%, ele caiu um pouquinho. A preferência pelo IPCA 26 é massiva, certo? Eu acredito que seja pela segurança. Eu acho que esse é o principal ponto. Não sei se alguém discordar, pode dizer aqui no comentário. Mas, em particular, quanto ao número mágico 4%, que a gente gosta muito, tá? Vocês fizeram o raciocínio dos gestores, né? Que é pegar dos economistas, etc., que é pegar aí o prazo mais breve possível e aportar nele até que a coisa se defina e a curva volte a ter um comportamento mais natural, ou seja, que é uma taxa mais baixa no começo e mais alta no fim, tá? A curva está meio que aplainando, a curva de juros no Brasil. Isso aí é meio estranho, tá? Mas mesmo assim, houve pessoas que votaram aqui para nós. Vi que de repente, se o 40 tivesse um lugar de 55, de repente até daria um pouquinho mais, não sei. Mas vejo que o pessoal realmente não quer saber dos títulos com juros, né? Muito baixinho. Mesmo assim, tem um percentual interessante ali no 35% em 14%, que eu acredito o seguinte, que a pessoa está mantendo ali a estratégia. Não, esse papel é para minha aposentadoria, acredito que o 45% seja a mesma coisa. Estou ali na aposentadoria, esse é o meu prazo, vou continuar investindo nesse, não importa se um está 4, outro está 4,5 e tal, o que é um raciocínio muito válido, tá? Porque eu acredito que essa anomalia das taxas colarem muito, né, ficarem muito próximas umas das outras no Tesouro, com prazos assim de 9, 10 anos entre um papel e outro, eu acho que isso aí é transitório, tá? Precisamos ver como isso vai ficar depois de resolvido o grande problema mundial de saúde. Bom, mas tem outra informação que eu quero acrescentar para vocês. E a maioria também não escolhendo os IPCAs com juros porque, enfim, prefere o IPCA principal para ter aquele benefício fiscal do imposto de renda, né? De pagar tudo no fim, enfim. Que eu acho uma coisa bem relativa, mas tudo bem. O que eu quero comentar aqui, pessoal? Supondo que essa taxa for igual, vamos fazer um raciocínio bem abstrato aqui, tá? Bem abstrato. 4% em todos os papéis, talvez algumas pessoas tenham entendido assim, tá? Que a taxa é igual em todos. Mas é a 4% ou mais, sem especificar esse ou mais e em quem está esse ou mais. Eu deixei bem aberto, mas dá para entender assim que seja igual. Na hipótese de ser igual, pessoal, é errado comprar os IPCAs de maior prazo? Essa é a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês. Tá errado? O que vocês acham? Vamos fazer um suspensezinho, vamos dar um tempinho, né? Porque assim, o raciocínio dos gestores, né, é sempre muito imediatista, né? Porque eles precisam entregar resultado. A gente tem que ver isso também. Por que eles escolhem o prazo mais curto com a taxa mais alta possível? Tá? E aí eles estão preferindo, vejam que eu já fiz vários vídeos aqui mostrando no canal da preferência e recomendação pelo IPCA 26 de várias casas de análise, mas várias, tá? Banco, tá assim, dentro do Tesouro, tá dizendo que esse é o melhor e por aí vai, certo? Nós tínhamos também, questão de 2 anos atrás, era o IPCA 24, a bolinha da vez nesse quesito aí, também recomendado por bancos e tal, e agora está sendo 26. Se entrar o 28, gente, é questão de tempo, é questão de 1, 2 anos, ele vai ser a bolinha da vez também, tá? Então, assim, já tô não só esperando que ele venha, como tô querendo comprar. Mas é o seguinte, gente, vamos lá. Se a taxa de 4% for igual, é errado comprar os IPCAs mais longos, sim ou não? O que vocês acham aí? Eu não vou dizer para colocar nos comentários, porque vocês vão ouvir o que eu vou dizer e aí vocês vão estar influenciados.
Mas quem for honesto de dizer assim, não, eu acho que pode comprar o IPCA longo, certo? Mas se você acha, se você tem essa intuição, aí sim deixa no comentário, tá? Mas desde que seja uma intuição honesta, tá? De que essa ideia é correta também, comprar os IPCAs longos, mesmo se a taxa ficar igualada com o IPCA 26. A pessoa continua comprando 35, 45 ou 30 e 55 e o 40 também, que está fora daqui das perguntas. Então, gente, por que eu acho que é correto, tá? Primeiro aspecto é para manter a estratégia. Eu acho que a estratégia assim firme, constante, disciplina, né? Regra, previsão, tudo isso, eu acho que isso, acho não, isso com certeza determina o sucesso no investimento de longo prazo. E a outra questão é a seguinte: se as taxas estiverem todas iguais em todos os tesouros IPCAs, finalmente eu vou revelar o graal aqui, é o seguinte, o tesouro IPCA longo, tá? Se ele está com uma taxa igual, o 35 está com a taxa igual ao do 26, nessa hipótese maluca de 4%, os dois estão a 4%, continua valendo a pena investir no 35? Continua. Por quê? Porque os 9 anos a mais de prazo continuam existindo lá. Ou seja, continua havendo efeito de juro composto, certo? E aí, qual é o problema no investimento com taxa igual entre o 26 e o 35? É que no 26 vai ter o vencimento em 15 de agosto de 26 que eu vou ter que tomar outra decisão. E vou ter que ir ao mercado comprar outros títulos. E eu não sei como é que vão estar as taxas lá. E no 35, se eu julgo que a taxa de 4% é boa, mesmo ela estando igual no curto prazo, eu posso continuar investindo no longo prazo. Por quê? Porque é o meu prazo, eu tenho um objetivo para aquele prazo, certo? E isso aí supera até qualquer benefício da taxa estar igual no curto prazo, tá? Porque eu continuo tendo o ganho de juro composto que eu não tenho no IPCA 26, porque ele acaba no dia 15 de agosto de 2026. Então, pessoal, esse dado eu acho que não passou pela cabeça de muitas pessoas que estão indo no IPCA 26, porque a pergunta, de certa maneira, ficou um pouco tendenciosa, um pouco que sugerindo que a taxa seria igual em todos os papéis, embora isso não esteja claro. E aí, gente, essa informação vale também para quem pensa no 35 versus o 45 com taxa igual, que está errado, a gente sabe disso, a gente sabe que tendo mais prazo não deixa o título IPCA 45, na verdade, mais caro, porque ele está com a mesma taxa do 35, mas só por ele estar com a taxa igual, ele não quer dizer que ele não tem os 10 anos a mais de juro composto, e ele tem, certo? Então, pessoal, quem marcou aqui as alternativas de IPCAs mais longos, mesmo estando aí todos na casa dos 4%, meus parabéns. Significa que vocês estão sendo disciplinados, estão pensando a estratégia de longo prazo e mantendo isso, certo? E o prazo, o juro composto correndo ao longo de todo esse período continua lá. Então, legal, gostei muito. E claro, né, gente, não vou dizer que os 69% ou 70% estão errados. Não, tem uma oportunidade de curto prazo, ou prazo mais curto. Não dá para dizer também que 26 é tão curto assim, né? Mas tem uma oportunidade de curto prazo, perto dos longos, que estão pagando a mesma coisa. E eu tenho possibilidade de alocar lá, vamos nessa que o lucro de curto prazo sempre é bem-vindo, certo? Porque esse papel ele está num estágio mais alto da taxa dele, historicamente, que os outros não estão. Tá? Então isso aí também tem que ser dito, também vale muito a pena. Tá? Então é isso, pessoal. Queria encerrar então esse Tesouro Talks. Quero agradecer muito aí a cooperação de todo mundo no canal, pedir a compreensão aí com a demora nas respostas, mas a gente tem que fazer as coisas aos pouquinhos, né? Porque fora aqui do YouTube, no meu trabalho tem bastante coisa para fazer também, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.